Glória a ti, ó nosso Deus, glória a ti, Rei dos céus consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mácula e salva, ó bondoso, as nossas almas. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio em que leio o Evangelho do Senhor Jesus. Primeiramente, os 4 evangelhos ditos canônicos, os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, nesta série que caracterizei como o Evangelho capítulo por capítulo. Então estamos aqui hoje seguindo, não é? Com o Evangelho de Marcos, capítulo 15. Obviamente, então, no episódio anterior estávamos lendo Marcos capítulo 14, que tratava de temas, né, muito importantes, desses passatempos transcendentais do Senhor Jesus. Quando eu digo passatempos transcendentais, algumas pessoas podem não entender essa nomenclatura, né? Uma nomenclatura muito védica, muito bhaktivedântica, uma forma de falar muito própria da cultura devocional Vaishnava. Compreende-se que quando Deus manifesta as suas realizações como um avatara, o que ele está realizando é o seu jogo divino. Não é que o Senhor Jesus esteja aqui condicionado pelo karma, não é que o Senhor Jesus esteja aqui como cada um de nós, almas atadas, presas às circunstâncias variadas e inconcebíveis que vão determinar os lances da sua vida. Não, ele está aqui atuando para o nosso bem, para o bem de todos, e por sua livre vontade ele está se submetendo a tudo. E nisso então chamamos disso como um esporte, não é? A lila. Então os passatempos são os atos esportivos do Senhor e são transcendentais porque são dele. Então, quando estamos lendo aqui sobre a vida do Senhor Jesus, estamos lendo seus passatempos transcendentais. Assim como é quando estou falando sobre a vida de Sri Ramakrishna Paramahansa, quando estou falando sobre a vida de Sri Chaitanya Deva, quando estou falando sobre a vida de Rama, quando estou falando sobre a vida de Krishna. Na concepção de que essas personalidades espirituais manifestam a vinda do Senhor na forma de uma pessoa aparentemente mortal, nós estamos então concebendo isso, os passatempos transcendentais. Ok? Como vocês sabem, eu sou um devoto de Sri Ramakrishna Paramahansa. Sri Ramakrishna Paramahansa reconheceu o Senhor Jesus como Avatara. No episódio anterior, então, esses passatempos transcendentais do Senhor Jesus estavam decorrendo da seguinte forma. Nós ouvimos falar que os judeus procuraram matar Jesus. Quando falamos os judeus procuraram matar Jesus, é um pouco tolo, não é? Porque não são os judeus, são um grupo específico de judeus, porque o Senhor Jesus era judeu. Veio como judeu, na forma de judeu. A sua mãe, divina, judia. O seu pai, maravilhoso, judeu. Os seus irmãos, judeus. Os seus companheiros, judeus. Os seus discípulos, judeus. Não é? Seus amigos, os seus apoiadores, os seus devotos. Claro, temos também aqueles devotos do Senhor Jesus que não eram judeus, né? Temos essa percepção no Evangelho que pessoas de outros grupos contemplavam o Senhor Jesus como profundamente divino. Mas a grande esmagadora maioria dos seus devotos eram judeus. Ele judeu. Então, quando falamos assim, né, os judeus procuram matar Jesus, aqui já é uma construção já do advento do cristianismo, ok? Porque os evangelhos eles são concebidos décadas depois que o Senhor Jesus desaparece. E mesmo que os seus discípulos já não estão mais vivos. Os evangelhos eles não foram conhecidos por esses, ok? E eles foram concebidos assim já com uma identidade separada da sinagoga.
No momento que os evangelhos são concebidos, já está acontecendo um movimento de aceitação dos gentios, de compreensão de que a fé em Cristo é uma fé diferente daquela fé que se cultivava no segundo templo de Jerusalém. Ela é uma ampliação disso. Então essa caracterização, os judeus procuram matar Jesus, que acabou provocando na própria identidade do cristianismo um certo movimento contrário ao judaísmo, ela precisa ser entendida nesses termos, ok? Mas aqui é assim que é descrito no Evangelho. Os judeus procuraram matar Jesus. A unção de Betânia. O que é a unção de Betânia? Né? Aquela mulher que queria prestar ao Senhor um perfume caríssimo para ungí-lo. E o Senhor Jesus recebe aquilo com um grande deleite, com grande alegria. Mas todos criticam aquela mulher porque ela está desperdiçando um produto muito valioso que poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Então o Senhor Jesus dá uma bronca e todos, e diz, não dá uma bronca, mas ele esclarece, melhor dizendo, ele esclarece e diz, não, vocês estão com uma percepção mesquinha e miserável. É minhas palavras, ok? Ele diz, não, sempre haverá pessoas necessitadas para que vocês ajudem. Mas o que essa mulher fez, ela fez por devoção profunda. E isso é muito grande. Isso será lembrado onde esse evangelho for dito. E aqui nós temos uma clara indicação de que essas pessoas, né, que você vai construir uma igreja, as pessoas falam, que desperdício, os pobres. Então não construa um estádio de futebol, não construa um prédio, não construa um cinema, não construa um teatro, não construa um parque. Apenas e tão somente sobreviva para manter as pessoas com suas barrigas cheias. Não é verdade? Essa corja de vagabundos que dizem coisas assim. Tentando transformar o Senhor Jesus no que eles querem. Embora não tenham nenhuma fé em Deus, em Cristo, em nada. Muitos desses fazendo isso com a estola de sacerdotes. Ok? Pregando isso. Então o Senhor Jesus nisso aqui estava já se antecipando, declarando para que você não caia nesse papo, nesse canto, nesse convite, a que você entenda que tudo nessa vida é você se esforçar ao máximo para manter os estômagos cheios, os corpos cobertos e tudo mais. Ainda que realizar atividades filantrópicas de caridade seja muito bom. Sobretudo se você não faz isso para se vangloriar, para aparecer, para conquistar um lugar político. Não é verdade? Muito bem. Essa foi a unção. A traição de Judas, todos nós entendemos, né? Ele se retira do grupo e vai levar, né, a notícia de onde Jesus está, porque essa é a questão. Jesus naquele momento está tão conturbado com as autoridades judaicas que ele está meio que escondido. Porque também, convenhamos, né, estamos falando daquele tempo, né? Naquele tempo. Quando eu li o Evangelho na igreja ortodoxa, a gente começava assim, né? É sempre cantado o Evangelho, então eu dizia, naquele tempo, muito lindo. Naquele tempo, lá, não tinha jornal, não tinha fotografia, não tinha rádio, então ninguém sabia quem era Jesus, assim, né? Ok, claro que pessoas que conheciam ele, mas não era, vai lá pegar Jesus. Quem é Jesus? Devia ter alguns homens com o nome de Jesus também, ok? Então, alguém tinha que dizer onde ele estava e quem era ele. Esse foi o papel de Judas. A preparação da ceia pascal, tivemos, né? A ceia da Páscoa, né? A Páscoa, a celebração judaica da rememoração, né? Da escapada da terra da escravidão no Egito, né? Então é isso que significa para os judeus a Páscoa. Então a celebração, comer o cordeiro juntos, celebrando a Páscoa. Nesse momento então Jesus diz as palavras, né, a respeito da bênção do vinho e da bênção do pão. E diz, né, tomai e comei o meu corpo, tomai e bebei o meu sangue. E aí conversávamos a respeito de como isso pode ser considerado, né, de muitos significados. Para que possamos fazer disso um rito de memória do seu sacrifício, para que possamos compreender isso como um chamado para que todos
tomem o seu sacrifício como pessoal para cada um. Muitas maneiras, não é? Então, Jesus ora no Getsemane, no jardim, não é? E lá nós podemos perceber que o Senhor Jesus, vestido completamente em sua humanidade, antecede os momentos terríveis, na qual ele verá a humanidade como uma turba de demônios, tudo porque ele quis que isso fosse possível, porque se a ele fosse desejado outra coisa, ele tomava outro caminho. E ele então, antecipando a tristeza de ver tantos se degradando, tantos se colocando eternamente lançados na atadura deste universo, roga ao Pai e diz: a ti tudo é possível, se você puder então modificar esse cálice. Mas então, no mesmo ato, recobra o lugar de servo e diz: não a minha vontade, mas a sua. E aceita sua missão com todo o sofrimento. Com todo o sofrimento. Mas fiel para dar justamente o testemunho que todos nós precisamos. Fazer o que é certo, mesmo quando não é gostoso, mesmo quando é muito desagradável. Não é verdade? Porque disso que se fala também sobre vida espiritual. Não é? É um discurso difícil de dizer, não é? Muitas vezes temos que dizer às pessoas que o caminho para sermos profundamente espirituais é violentarmos a vontade da nossa carne, do nosso personagem. Às vezes é exatamente assim. Dá para fugir? Dá para escapar? Dá para fazer outra coisa? Dá. Mas não é o que deve. Então, esse é um chamado também, não é? Sri Ramakrishna Paramahansa, nos momentos finais de sua vida, ele morreu com câncer na garganta e passou por dores terríveis, excruciantes. Não podia comer. Sentia muita dor. Até para comer, para falar. E em um dado momento, os seus discípulos, vendo o seu sofrimento profundo, perguntaram a ele e disseram: mestre, por que você não pede a Mãe Divina para que cure a sua garganta? E o mestre, Sri Ramakrishna, disse: eu já falei com a mãe. Disse para ela certa vez que eu não conseguia nem engolir minha própria saliva e disse: está doendo tanto. Eu não consigo nem comer, mãe. E a mãe disse: mas você não come através da boca dos seus devotos? E Sri Ramakrishna entendeu que o seu papel nesse mundo não era sustentar aquela forma de corpo, mas dar um testemunho profundo da devoção. Cada avatara com a sua missão específica, né? E o Senhor Jesus é essa obediência. Poderia ter de muitas e muitas maneiras driblado os passatempos transcendentais e não ter morrido daquela maneira. Mas ele precisava dar um testemunho X, que é o que celebramos ainda hoje, mais de 2000 anos depois da sua passagem. Muito bem, meus amigos. Então tivemos a prisão do Senhor Jesus. Após isso, o Senhor Jesus é preso. E temos, né, Jesus perante as autoridades judaicas. Então temos um julgamento religioso, na qual fica claro que aqueles juízes do Sinédrio, do tribunal religioso judaico, eles estavam preocupados com aspectos teológicos, que Jesus estava dizendo que ele tinha uma participação especial com Deus. Eles não podiam aceitar aquilo. E o Senhor Jesus confirmou que sim. E aqui é importante dizer, porque a mensagem do Senhor Jesus não pode ser desconectada do fato de que ele disse ser o Filho de Deus vivo. De que ele disse que tinha uma circunstância especial em relação a todos os outros, todas as outras divas. Isso aqui para que não venha nenhum pensamento advaitim na nossa mente. Novamente, né, recordando Sri Ramakrishna, quando ele disse, veja, Sri Ramakrishna estava já próximo de desaparecer do seu corpo, muito doente, sofrendo. E junto dele estava o jovem Naren, não é? Narendra, o futuro Swami Vivekananda. E Swami Vivekananda, ainda o jovem Naren, ele tinha muitas dificuldades de compreender Avatara, Kali
Ishvara, Deus pessoal, essas coisas para ele eram palhaçadas, eram besteiras. Ainda assim, ele estava profundamente ligado a Sri Ramakrishna. Amava Sri Ramakrishna. Sabia da pureza de Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna tinha dito muitas vezes para ele: você precisa acreditar no Avatara. A mãe divina é real. Certa vez eles tiveram uma discussão tão feia. E Narayana disse: eu nunca vou dizer que você é Avatara. Eu nunca vou dizer que existe uma mãe divina. Eu nunca vou dizer nada disso. E Sri Ramakrishna disse: então saiba que nada vai acontecer para você enquanto você não admitir cada uma dessas coisas por você mesmo. No dia de finais da vida de Sri Ramakrishna, Sri Ramakrishna estava muito mal e Narayana estava olhando aquele seu mestre, professor, amigo, tão querido, e ele dizia para si mesmo: eu só queria que ele me ordenasse, que ele me dissesse: eu sou o Avatara, eu estou pronto para aceitar essa ordem. Por que ele não me diz? Por que ele não se revela? E Thakur ouviu seu pensamento e olhou para ele e disse: ô tolo, será então que você precisa disso, que eu diga assim? Então ouça, com a dificuldade de falar, aquele que foi Rama, aquele que foi Krishna, agora é Rama Krishna. Mas não no seu sentido vedântico. Isso significa dizer não no seu sentido advaita. Entendeu? Palestrante da Ordem Missão Ramakrishna, de todos os quadrantes do mundo. Não no seu sentido advaita. Não é para você achar que todo mundo é Krishna, que todo mundo é Rama. Não! Ramakrishna foi Rama e foi Krishna. Agora é Rama Krishna. Não é que Naren seja Rama e Krishna. Não é que Marcelo seja Rama e Krishna. Não é que o Swami seja Rama e Krishna. Não. Então o Senhor Jesus disse: eu sou filho de Deus vivo. E confirmou isso para que o chefe dos sacerdotes rasgasse suas vestes num ato profundo de repugnância diante daquela manifestação. Mas a verdade é a verdade. Ok? Quem é cristão? Aquele que pode aceitar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus vivo. É um dos pontos. Ok? Os judeus não podem aceitar que o Senhor Jesus é Filho de Deus vivo. O Senhor Jesus era judeu, os seus parentes eram judeus, os seus discípulos eram judeus, a esmagadora maioria deles. Muitos membros do Sinédrio eram seus admiradores e discípulos secretos. Inclusive o discípulo amado, dito apóstolo João, provavelmente era um homem do Sinédrio, José de Arimateia, Nicodemos, talvez outros. Todos eram judeus, ok? Mas a partir de um certo momento, configura-se então uma percepção cristã muito consolidada de que parte fundamental é crer que Jesus é divino, Filho de Deus vivo. Divino assim, ok? Não no sentido advaita, ok? Não no sentido vedântico. Muito bem. As 3 negações de Pedro. Então, antes disso tudo acontecer, o Senhor Jesus tinha dito para ele: você, Pedro, vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar 2 vezes. E Pedro disse: mas nunca, Senhor, mas nunca que eu negarei. Aconteceu o que? Pedro percebeu isso, ficou com medo. E quando as pessoas falaram: você não estava lá com o Nazareno? Ele dizia: não, eu nem conheço esse homem. Depois ele percebeu que ele não conseguiu ser maior que isso e chorou amargamente. E eu sempre fico muito tocado por essa passagem, porque eu sinto o coração de Pedro, o coração amoroso de Pedro, do grande devoto Pedro, do grande discípulo Pedro, que sucumbiu perante a esta maia do Senhor. Não é? Muito bem, meus amigos, então vamos hoje ao 15º capítulo. Na tradução que eu apresento hoje para vocês aqui, que é a tradução do erudito da Síria de Portugal, Frederico Lourenço, vocês sabem que o Frederico Lourenço fez esse trabalho de tradução da Septuaginta, da Bíblia do Antigo Testamento em grego e também do Novo Testamento. E ele quis pegar assim, o mote da coisa era os originais e tudo mais. Então, os pergaminhos originais do Evangelho de Marcos, eles acabam abruptamente no capítulo 16. Então, a tradução do Frederico Lourenço vai assim, até que abruptamente
o capítulo 16 termine. Ele vai explicar por que ele mantém assim. Eu vou ler a explicação dele, eu vou ler o que o Frederico Lourenço leu, mas eu vou continuar com uma das traduções mais conhecidas, de João Ferreira de Almeida, para completar aquilo que normalmente temos como a continuidade do Evangelho de Marcos. Vamos conversar sobre isso só no próximo episódio. Hoje, episódio é o 15º capítulo de Marcos, ok? Que a graça do Senhor Jesus ilumine nossas mentes, que nós possamos ler, ouvir esse Evangelho com o coração cheio de rendição. Tá bom? Muito bem, meus amigos, vamos lá. Jesus perante Pilatos. Barrabás, Jesus coroado de espinhos, o caminho do Calvário, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a sepultura de Jesus. Temas profundamente cruciais para a perspectiva da fé cristã. E logo de manhã, os sumos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas de todo o sinédrio, e tendo atado as mãos de Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Ou seja, Jesus primeiro foi pego pelas autoridades do conselho religioso dos judeus. Mas os judeus estavam todos sob o domínio político romano. Então, ainda que existisse um rei judaico, Herodes, na verdade eles eram assim sob a jurisdição de um governo maior, governo imperial. Então eles tinham uma certa autonomia, mas nem tanto. Então, para matar alguém, isso tinha que ser com Roma, não poderia ser com o próprio reino judeu ali, ok? Porque era a Palestina de dominação romana. Então tinha ali uma autonomia do rei judeu, mas não para assuntos mais sérios. Porque todos eles estavam submetidos à ordem romana, eles mesmos poderiam ser passados na espada, ok? Muito bem. Então eles levaram a autoridade romana, que era o governante da Palestina naquele momento, que era Pôncio Pilatos. Muitas pessoas pensam assim: caramba, mas por qual razão, levaria ao Pôncio Pilatos apenas um caso de crucificação? Isso não era tão relevante assim? Bom, claro que é relevante sim, mas não dá matar alguém. E sem dúvida nenhuma, os romanos prezavam pela sua ideia civilizacional. Ou seja, eles estavam querendo... Você vai pensar assim, poxa, crucificavam pessoas, barbarizavam pessoas, invadiam terras, mas ainda assim eles entendiam que era tudo isso dentro de um âmbito no qual eles, os romanos, estavam desbarbarizando o mundo. Então eles queriam que o direito romano fosse muito corretamente aplicado. Então não é assim, Por que esse homem vai ser crucificado mesmo, hein? É por uma ameaça a Roma? É isso que está acontecendo? Ou é uma questiúncula aí religiosa de vocês, dessa religião que a gente nem acredita? Os romanos acreditavam em outras coisas. Então tinha essa preocupação. Ok? Para que não deixar que um espírito outro substituísse a autoridade do espírito romano. Então, perguntou-lhe Pilatos: és tu o rei dos judeus? Porque essa era a questão. Estão dizendo aqui que esse homem está querendo tirar a autoridade de Roma. Roma diz que Herodes é o rei dos judeus. E esse homem está dizendo que é ele. É isso? Então está querendo esculhambar aqui o nosso processo? Então Pilatos perguntou ao Senhor Jesus: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: tu o dizes. Os subsacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos interrogou-o de novo, dizendo: não respondes nada? Mas Jesus nada mais respondeu, a ponto de Pilatos ter se admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar-lhes um preso que eles pedissem. Ou seja, por ocasião do tempo pascal, era uma tradição que o imperador romano liberasse um preso. Um preso que provavelmente era um judeu, claro que sim. E isso para agradar as pessoas, ok? Como um ato de benevolência. Havia um homem chamado Barrabás, preso com insurrectos que tinham cometido um assassínio durante a revolta. E a multidão, tendo chegado, começou a pedir que ele assim procedesse com eles. Ou seja, existia
também preso naquele momento um revolucionário, ok? Barrabás. Ele era um homem que estava levantando as pessoas contra o domínio romano. Então, é uma ideia, não é? Mas veja, um tipo perigoso, um tipo realmente uma ameaça, né, ao governo romano. A ordem, melhor dizendo. Não ao governo romano, mas à ordem. Pilatos respondeu-lhes dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele dava-se conta de que era por inveja que o tinham entregado os sumos sacerdotes. Aqui, essa consideração, pois ele dava conta que era por inveja, isso é uma interpretação um tanto quanto, assim, né, elaborativa e teológica do texto. Por quê? Como podemos conceber que é sabido que Pilatos estava certo de que era por inveja? Não que isso não fosse algo que pudesse se presumir, mas vemos que aqui existe no Evangelho, o Evangelho já é uma concepção cristã, a tentativa de conduzir as coisas para uma vilanização desse grupo de judeus. Não que eles de fato não fossem os artífices da morte do Senhor Jesus. Mas essa caracterização diz, quase que dizendo assim, Pilatos percebeu que não era justo matar Jesus. Mas na pergunta de Pilatos não tem isso, né? Porém, esses instigaram a multidão a pedir que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. Então, assim, está dizendo aqui que esses religiosos judeus começaram a insuflar o povo para rogar por Barrabás, ou seja, colocando tudo isso na conta deste pessoal do Sinédrio. Quando poderia muito bem ser, sejamos justos, um clamor realmente popular por um homem das questões populares. Porque o Senhor Jesus ele se tornou muito conhecido porque realizava curas. Mas será que as pessoas estavam realmente interessadas na sua palavra sobre o Pai Celestial? Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Provavelmente não. Já Barrabás era um homem que falava sobre libertação política. E nós sabemos como as pessoas, né, que querem encher sua barriguinha, né? Lembra? Os apóstolos, jogou fora o perfume, poderíamos ter servido aos pobres. Esses que querem transformar o Senhor Jesus, por exemplo, num Che Guevara palestino, podem muito bem preferir Barrabás. Não é verdade? Não precisava que o pessoal do Sinédrio insuflasse. Muito provavelmente ele era uma figura popular mesmo. Pilatos respondendo de novo dizia-lhes: então o que quereis que faça daquele que chamais rei dos judeus? Eles gritaram novamente: crucifica-o! Mas Pilatos dizia-lhes: que fez ele de mal? Mas eles berraram ainda mais: crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, mandando flagelar Jesus, entregou-lhes para ser crucificado. Ou seja, aqui, né, a essa síntese. Nos outros evangelhos há uma elaboração maior em Pilatos, né, rogando a Jesus, dizendo: olha, você sabe que eu posso te livrar, fala aí e tudo mais. Aqui não, aqui é um pouco mais sintético, né? Ele pergunta às pessoas: você não quer que eu salve esse, que é o rei dos judeus? E as pessoas: não, Barrabás, e esse aqui eu faço o que com ele? Mata ele, crucifica. Então, assim, é tudo muito aqui indicativo de que Roma foi apenas a oficialização de uma vontade do Sinédrio. Isso é a condução do texto evangélico. Ok? Eu acho que não há nenhuma dúvida que Jesus morreu por questões religiosas. De fato, existia ali um antagonismo entre aquela sua proposição, porque era muito renovacionista em relação às ênfases do Sinédrio, às ênfases do Templo de Jerusalém. Mas existe essa ideia, né, aqui, de que Roma fica meio que assim, né, fazer o quê? Eu nem queria, né? Mas esses judeus aí encheram o saco, né? É um pouco isso, a relação. O que levou, concretamente falando, a uma mentalidade antijudaica dentro do cristianismo durante muitos séculos. Quando as pessoas esqueceram que Jesus era judeu, que os seus parentes eram judeus, que os discípulos eram judeus, e que aquilo não era uma questão de judeus contra os cristãos, era uma questão de pessoas que não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Aí você diz assim: pô, mas exatamente, os judeus. Mas naquele momento não existia essa divisão. Ali era toda uma questão judaica. Entende? Era toda uma questão ali interna deles.
Então é anacrônico, né? Mas o Evangelho trata disso anacronicamente mesmo, porque ele não está sendo escrito quando da concepção daqueles eventos. Ele já é uma concepção teológica posterior. É preciso ter isso em mente. Ok? Os ensinos do Senhor Jesus, nós podemos ler no Evangelho, eles são eternos e universais. Mas essa construção da história, a gente precisa ver esses motivos, né? Muito bem. Os soldados levaram-no para dentro do pátio, isto é, para o pretório, onde estava a guarda pretoriana, ok? E convocaram toda a corte. Revestiram-no de um manto de púrpura e, depois de terem entretecido, puseram-lhe uma coroa de espinhos. E começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe em cima, e dobrando os joelhos, prostraram-se diante dele. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe a roupa dele, e levaram-no para o crucificaram. Todas essas coisas são os atos bárbaros, brutais e de escárnio e de violência e de tortura realizados pelos soldados romanos. Por quê? Porque eles estavam querendo escarnecer, torturar e brutalizar um preso. Aqui não é Sinédrio. Aqui são os romanos. Ok? Porque o Senhor Jesus mesmo disse, né? Irei ser entregue aos pagãos. É isso. Então colocaram nele uma capa, né? Brincando, né? Você não é rei? Você não é rei? Toda essa coisa. E forçaram um transeunte, um tal Simão de Cirene, que estava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a levar a cruz de Jesus, e conduziram-lhe ao lugar do Gólgota, que quer dizer o lugar do crânio. A crença é de que nesse lugar do Gólgota, do crânio, estava o crânio de Adão. Essa é a crença cristã tradicional. Ali havia sido enterrado o primeiro homem, um símbolo, né, de que o novo Adão, né, foi crucificado no lugar onde está o crânio do Adão primordial. O caso é que o campo era conhecido como o lugar do crânio, e se desenvolveu então essa perspectiva de o crânio era o crânio de Adão. Então na iconografia tradicional você verá debaixo da cruz do Cristo uma caveira. É o crânio de Adão, só como uma curiosidade. E deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Esse vinho misturado com mirra, a ideia é de que ele era um entorpecente, para tornar o Senhor Jesus capaz de suportar a brutalização que ele estava sofrendo, para poder sofrer mais, esticar um pouco a sua consciência. Essa é a ideia. E o Senhor Jesus não teria desejado tomar, porque ele queria ficar plenamente consciente, não entorpecido. Conjecturas, ok? Crucificaram-no e dividem as roupas dele lançando dados. Aqui você vê que a narrativa de Marcos é muito mais sintética. Ela não tenta aqui fazer uma grande, né, grande elaboração desse momento tão poderosamente terrível. Mas diz isso, né, vai descrevendo, né, mais objetivamente. Este é o primeiro dos evangelhos canônicos, que depois será ampliado nos evangelhos posteriores. Muito bem. Então, crucificaram, né? E dividem a roupa dele, lançando dados para ver o que cabia a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Então vocês percebem, né? A grande frivolidade disso, né? Arrancaram suas roupas e colocaram no chão, fizeram um jogo de dados para ver quem ficaria com as peças, numa brincadeira mórbida com alguém sendo brutalizado. Isso diz muito sobre o espírito dos romanos e dos soldados romanos. Eles eram capazes de fazer tudo o que faziam porque levavam as coisas assim. Gostavam. Era a hora terceira quando o crucificaram, né? Então o Senhor Jesus morreu ali, né, por volta das 3 da tarde. Na inscrição com a causa da condenação à morte estava, ou seja, a inscrição com a causa da condenação à morte, ou seja, a inscrição dizia por que aquela pessoa morreu daquele jeito. Isso era a preocupação romana de dizer: nós estamos aqui fazendo as coisas na base da lei.
Não estamos aqui barbarizando as coisas, fazendo na base da violência e da vingança. Não. É porque teve um tribunal, teve um julgamento, teve uma capacidade de defesa e teve a conclusão que a pessoa mereceu ser punida. Essa era a ideia. Então lá na tabuleta estava dizendo o quê? Estava escrito o rei dos judeus. Ou seja, estava dizendo o seguinte: como esse sujeito que não é rei dos judeus disse ser rei dos judeus, então a gente está matando ele porque isso é errado. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. Os que ali passavam blasfemavam-no, meneando a cabeça e dizendo: olha o que destrói o templo e reconstrói em 3 dias. Salva de ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes e os escribas troçavam dele entre si: salvou outros, mas a si mesmo não é capaz de salvar. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Até os que estavam crucificados com ele o insultavam. Aqui é interessante, porque nós temos, né, que Jesus está crucificado ao lado de 2 ladrões, ou seja, 2 homens que foram crucificados pelo crime de roubo. Mas aqui não há o grande diálogo de Jesus com 2 ladrões, na qual esse se mostra penitente. Aí alguém pode pensar assim: então não aconteceu isso? Contradição? Não. É que no Evangelho de Marcos isso não é descrito. Isso não é acentuado. Quer dizer que não aconteceu? Que depois foi inventado? Não. Quer dizer que aqui não foi enfatizado. Estamos vendo muito mais sintético, muito mais seco, muito menos elaborativo. Mas não quer dizer que as outras coisas foram inventadas. Quer dizer que o enfoque aqui era esse. Por quê? Nós podemos imaginar perfeitamente que os evangelhos representam também as múltiplas visões daqueles que, tendo contemplado os passatempos transcendentais do Senhor Jesus, os transmitiram. E por isso temos essas pequenas nuances. Ainda que grande similaridade no todo da coisa, né? Então nós temos que as pessoas estavam, né, ridicularizando o Senhor nesse momento. Estavam dizendo, né? Como? Se você era capaz de realizar tantas coisas, por que você não realiza agora? Eles não entenderam, de fato, a mensagem do Senhor Jesus. Ele nunca realizou coisas para realizar essas coisas. Ele fazia por imposição da misericórdia. E porque era muito pedido que fizesse. Mas ele não veio para curar o cego, o surdo, o mudo, alimentar o faminto. Não veio! Para de multiplicar alimentos. Não veio! Não veio. Ele veio para falar do seu Pai Celeste. E de como somos infelizes porque não compreendemos a nossa natureza espiritual. Então o que ele veio fazer culminava com a crucificação mesmo, mas aqueles idiotas, os estúpidos, os ignorantes, não podiam entender. Assim como nós não podemos entender hoje ainda. Não é? Ainda estamos escandalizados com a cruz. Chegada a hora sexta, sobreveio uma escuridão sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus gritou com voz grande: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras em hebraico, em aramaico, que são sempre colocadas no Evangelho, eu acho que para trazer um pouco, né, dessa sonoridade do como foi para todos nós. Ainda que esse evangelho esteja em grego e seja depois traduzido em tantas línguas, né, sempre temos essas partes, né, onde as palavras, né, como Rabuni, que diz depois Maria de Magdala, quando vê o mestre no jardim, né, por alguma razão o evangelho grava, né, essas expressões para que tenhamos esse contato. Então, significa o quê? Meu Deus, por que me abandonaste? E essas palavras profundas do Senhor Jesus, completamente vestidor de sua humanidade, está falando com o seu Deus. E diz: por que o abandonou? E aqui tantas coisas. O abandonou na sua sensação de desespero no jardim. O abandonou em que momento? O abandonou
na sua profunda tristeza, em ter permitido que ele sofresse com toda aquela desgraça de todos aqueles envolvidos? Porque o que vemos no Senhor Jesus é profunda obediência a todo plano, mas ainda assim vemos que veste a roupa do servo e reconhece que tudo estava na mão do seu Pai, porque foi por isso que aconteceu tudo, porque Deus permitiu. Esses registros são profundamente provocativos, né? Eles promovem as maiores reflexões na nossa mente. Por qual razão, então? Será que o Senhor estava triste com o Pai? Será que o Pai o abandonou? Ele sentiu esse abandono? Como pode o Senhor se sentir abandonado? E meditar nisso é profundamente positivo para a nossa vida. Em vez de meditar nas coisas do mundo de agora, meditarmos nas palavras do Senhor. Seria tão bom se guardássemos mais tempo de nossa vida para isso. Mesmo com nossas dúvidas, mesmo com nossa falta de luz. A própria meditação nisso é luminoso. Alguns dos que estavam ali de pé ouvindo isso disseram: olha, está chamando por Elias. E correndo um deles a embeber uma esponja em vinagre, colocaram-a numa cana e deu-lhes de beber, dizendo: deixai e vejamos se vem Elias e tira-o dali. Mas Jesus, soltando um grito enorme, expirou, e o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Veja, porque ele falava aquelas palavras, né? Eloi, Eloi, e confundiram isso com Elias, você está chamando Elias. E então ainda queriam escarnecer mais e colocar vinagre para que ele bebesse. E ainda estavam fazendo troça do seu sofrimento, quando ele então finalmente morreu. E aí disse, né, que a cortina do templo rasgou-se. Como pode ser esse relato? Quem estava para ver isso? As possibilidades são que alguém viu isso acontecer e se espantou profundamente com o acontecimento e talvez tenham conectado. Foi quando ele morreu. Pode ser. Pode ser. As pessoas acham que isso é apenas um símbolo, uma ideia, né, de profanação do sagrado, ou seja, o santo dos santos onde Deus mora estava sendo vilipendiado com a morte do Filho de Deus. Nós não temos como assegurar, né, uma coisa ou outra, mas observando a orientação de Sri Ramakrishna de como ler uma escritura sagrada, eu prefiro contemplar isso como um evento real que aconteceu. Ok? Como um sinal da profunda tristeza, da profunda mácula no coração da fé. O centurião que estava em frente dele, ao vê-lo expirar daquela maneira, disse: este era verdadeiramente filho de Deus. Então esse relato do centurião que diz isso, né, contemplando isso, então provavelmente já deveria ser alguém que estava acompanhando Jesus. E existiam sim centuriões romanos, que tinham essa profunda admiração pelo Senhor Jesus. Temos no Evangelho 2 passagens em que isso fica claro. Então provavelmente esse era um deles. Mas aqui a caracterização, né, desse relato não deve fazer-nos pensar que Roma não tivesse nada a ver com aquilo, ok? Não. Também ali estavam algumas mulheres observando a partir de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe do Tiago mais novo, e de José e Salomé. Elas que, quando ele estava na Galileia, o seguiram e serviam, e muitas outras que tinham subido com eles a Jerusalém. Ou seja, estavam as mulheres, porque as mulheres não estavam sendo perseguidas. Quem estava escondido eram os discípulos masculinos do Senhor Jesus, porque esses eram, assim, tidos então como cúmplices do seu crime. Então eles temiam a mesma morte. Então, ali estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago mais novo, e de José e Salomé. Elas que quando estavam... Então aqui ele não falou, por exemplo, de Maria, mãe do Senhor Jesus. Estava lá, claro que sim. Não falou aqui, não é, do discípulo amado. Não citou isso, né? Por quê? Muito provavelmente o discípulo amado era um discípulo secreto do Senhor.
Era um membro do Sinédrio que devia estar ali profundamente sentido, tocado, sofrendo muito, mas não estava identificado. Porque o discípulo ao qual Jesus amava é registrado no evangelho do discípulo amado. Ele não é contado pelos outros evangelhos. Nos outros evangelhos você não tem esse personagem. Esse personagem só aparece lá. Não é? As pessoas, de modo geral, pensam que João, do evangelho de João, é João Boanerges, João, filho do trovão. Não. Esse é outro. Aquele que sobe com Jesus no monte, junto com Pedro, junto com Tiago, é outro. Que pede para... por que não lança trovões neles? Eu quero sentar no trono, essas coisas todas. Esse é outro. O discípulo amado é outro personagem. Né? Que aqui não é nem nominado. Muito bem. Ao entardecer, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, sábado, né, o dia mais santo para os judeus, né, ainda mais aquele sábado, né, José de Arimateia, respeitável membro do conselho, que também buscava o reino de Deus, atreveu-se a ir procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos espantou-se, por ele já está morto, e mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido havia muito. Informado pelo centurião, Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue a José. E tendo comprado um lençol, José desceu o corpo da cruz e envolveu-o na mortalha. E depositou-o num sepulcro cavado na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, espreitavam para saber onde Jesus tinha sido sepultado. Então, aqui um grande relato. Dentre os membros do Sinédrio, existia um que gostava muito do Senhor Jesus e se arriscou profundamente e foi lá falar com Pilatos e dizer assim: eu gostaria de tirar o corpo do Senhor Jesus, eu gostaria de tirar o corpo de Jesus da cruz para levá-lo para o sepulcro. Pilatos estranhou que Jesus tivesse morrido porque a ideia é de que ele fosse sobreviver mais tempo. Então ele foi conferir, será que ele morreu mesmo? Foi perguntar ao centurião para saber se eles não estavam querendo tirar ele vivo. O centurião falou, não, morreu. Então aqui a ideia, onde as pessoas podem dizer assim, mas será que isso não foi um truque, né? O centurião gostava do Senhor Jesus, disse filho de Deus vivo. Ele era um centurião romano. Você pode ter certeza, né? Estava lá pronto para lançar uma lança na garganta de quem fosse por Roma. Não ia participar de nenhum conluio assim, não. E com certeza o Senhor Jesus morreu na cruz. E José de Arimateia se arriscou muito perante os seus. Mas por quê? Porque existiam muitas pessoas entre os judeus, religiosos e profundamente envolvidos ali com as coisas dos príncipes e dos sacerdotes, que admiravam profundamente o Senhor Jesus. Nós vemos isso no Evangelho. Que existiam aqueles que falavam coisas, que acreditavam nele, que consideravam que ele tinha valor. Claro que sim. Né? José de Arimateia também é judeu, ok? Quando fala assim, os judeus conspiravam, José de Arimateia também é judeu. Nicodemos também. E aqui fala-se, né, que Maria Madalena, Maria de Magdala e outra Maria estavam olhando para saber onde ele tinha ficado, numa imagem muito diferente da que temos iconograficamente, onde está José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres juntos, né, carregando o Senhor Jesus, levando ele para o sepulcro. Porque a ideia aqui, o registro aqui, é que José de Arimateia realmente, individualmente, tomou essa atitude. E as outras mulheres ficaram querendo ver onde seu mestre estava, para poder continuar servindo a ele. E assim termina o capítulo 15. O Evangelho de Marcos muito mais sucinto, muito mais econômico nas imagens, nas elaborações. Mas ele traz toda a carga profundamente dolorosa desse momento tão terrível da lila do Senhor Jesus. Como podemos meditar sobre este evento? Sempre essa questão. Compreendendo que o Senhor Jesus está testemunhando o ensino da rendição a Deus. Sejam profundamente rendidos a Deus
e vivam nesta rendição a despeito do que o mundo vai lhe dar. Mesmo que nós venhamos a sofrer e não entender como o Senhor maneja o seu objetivo, porque o Senhor Jesus vestiu a roupa do servo, estava perante o plano do seu Pai, também surpreendido pelos eventos, ainda que soubesse, o plano geral, mas ainda podia chorar, ainda podia sofrer, não é? Quando vemos isso na Lila de Sri Ramakrishna, quantas vezes Thakur passou por fases da vida em que ele estava triste, desesperado, rogando por Deus, pela resposta de Deus. Chaitanya Deva, quantas vezes esteve, em busca do seu Krishna? Não é ele mesmo Krishna? Porque o papel é esse. O papel é viver, não fingir. Não fingir. Viver profundamente a vida do devoto, a vida do servo. E esse é o papel do Senhor Jesus também. É isso, meus queridos amigos. Leitura do 15º episódio, 15º capítulo, 15º episódio desta série, 15º capítulo do Evangelho. No próximo episódio vamos ler então o capítulo 16 e toda aquela explicação que eu dei a respeito da maneira como o Frederico Lourenço faz a tradução e como vamos conduzir aqui para completar a leitura desse Evangelho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam meditar com fé e que a luz do Cristo viva no coração de cada um de vocês, brilhe imensamente. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima oportunidade. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.